Vamos lá, povo de Deus, vamos lá enviar. Hoje nós vamos falar mal de Best. Opa, vamos não, que é isso? Hoje acontece a aula divisora de água do Hablemos, que é a aula das leis sistêmicas de Maturana. E estas leis sistêmicas de Maturana chateiam a galera dos Hellinger. Por quê? Porque é assim, né? Hoje temos a aula divisora de águas de quem estuda os sistêmicos, porque hoje começam as 32 leis sistêmicas de Maturana. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, ver como é que tá a vida, cheia de assuntinhos. Cheia do Marçal para um lado, Marçal para o outro. O que eu tô atrás, gente? Que eu tô esquecendo. Gosto de assuntinho. Gosto quando vocês mandam assuntinho. Sem fazer eu perder meu réu primário, tá? Sem fazer eu perder meu réu primário. Que hoje eu vou falar do observar. E chatear o pessoal do Hellings. Porque os Hellings não gostam. Rosa e amarelo fica bom no vídeo. Fica bom no vídeo. Ontem eu tava summer weather, né? Tava com um vestidinho. Aí não fica legal. Mas eu não tô aqui pra ser bonita. Tô aqui pra gente assuntar conteúdo. Quem vive de beleza não sou eu. Porque se eu fosse viver de beleza, não tava muito bom, não. Não tava muito bom, não. What is happening here? Não. Cliquei no botão errado. Manda um assuntinho pra gente assuntar. Haja assuntinho do Marçal. Gente, eu acho que a gente tinha que fazer um combinado. Vamos combinar o seguinte: ninguém vota no Marçal e a gente exige que ele se candidate a presidente nas próximas eleições e que o Ciro se candidate também e que o debate seja mediado e transmitido pela Casé TV no YouTube. Eu preciso estar viva pra ver isso. Então, vamos fazer um acordinho? Vamos organizar? Só pra gente ver, porque não tem entretenimento melhor. Não tem entretenimento melhor do que ver ele deixando o povo ficar doido. Não tem. Se alguém inventou, não tem. Se alguém inventou, ele tem a capacidade de quebrar a galera no meio. Não, gente, é melhor do que futebol aquilo ali. Melhor do que futebol. Então vamos fazer um acordo. Ninguém vota no Marçal e a gente exige que ele se candidate a presidente com transmissão e mediação pela Casé TV. Já tô com a pipoca pronta, eu também. Gente, eu assino até YouTube Premium, se for preciso. Eu acho que a gente merece esse momento. Eu acho que, né, se o Brasil é dos brasileiros, a eleição precisa ser um show à parte dos brasileiros também. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Adendo Maturana. O cara que eu acho que é... Cara, eu acho que ele é legal, é incomum, porque é alguém fora do meio tal. Acho válido esse debate com o Cirão. Já pensou o Marçal e o Ciro na mesma sala? Tem que ser... É um ringue, né? É um ringue. O Marçal é um comunicador. Um comunicador não necessariamente é um bom gestor político, tá certo? Sabe quando você tem numa loja um excelente vendedor e você bota ele para ser gerente? Ele sabe vender, ele não sabe gerenciar pessoas. Ele não é a mesma habilidade. Não é porque eu sou muito bom numa coisa que eu vou ser bom na outra, né? Então, assim, o Marçal é um bom comunicador. Ele domina a comunicação da internet e ele tá botando a galera no bolso. E ele tá fazendo uma estratégia muito interessante, que é a estratégia do adolescente, do menino. Por quê? Porque quando eu sou o menino, os outros querem ser o adulto que conseguem me controlar. Entende? Então os outros perdem o rumo. E aí ele se faz de menino, ele faz mímica e tal. Agora, quer dizer que ele será um bom gestor público? Acho que não. Não acho que é uma boa ideia. Não acho que é uma boa ideia. Porque ele não tem gestão pública, né? Não tem uma gestão... Acho que nem isso, nem a gestão do Trump ele tá tentando fazer.
Então, assim, você gerir uma cidade como São Paulo, que tem a Cracolândia, que tem todos os problemas sociais que São Paulo enfrenta, você precisa entender de gestão pública. Porque quando eu morava em São Paulo, elegeram o Dória, né? Pois é, eu vivi a eleição do Dória em São Paulo, né? Eu fui para a posse do Dória em São Paulo, que eu ocupava função ainda e fui para a posse, 1º de janeiro, Teatro Municipal, tenho fotos. Eu era uma pessoa pública também, então tinha que estar lá para cumprir o protocolo. Então eu estive lá. E só para a gente contextualizar, para não dizer que é implicância, eu morava na mesma rua que o pai do Neymar, onde mora o creme de la creme de São Paulo. Então, para vocês entenderem como é que o que aconteceu na gestão Dória, que foi muito interessante. Num dia só, eu fazia trabalho social no Paraisópolis, eu morava lá onde moram os ricos, que é em frente à Praça Curitiba, em São Paulo, e lá tem um aeródromo, um lugar de brincar aqueles aviãozinhos de rico, que também é para cachorro. Aí, a sair de casa, tava um monte de gente na rua, fazendo pintura na rua, arrumando um monte de coisa. Eu digo, gente, por que estão fazendo obra aqui? Porque não tinha um buraco. Na Rua do Rico não tem buraco, né? E eu fui para Paraisópolis. Fui para Paraisópolis pra gente dar aula lá, tinha um projeto lá. Cheguei no Paraisópolis cheio de garrafa de vidro quebrada na calçada. As crianças saindo da escola pisando no vidro. E um monte de gente dos garis que eram para estar limpando sentado, porque ele dizia que não era trabalho dele varrer a rua, era trabalho dele só tirar o lixo. Porque o oprimido, ele aprende a oprimir o igual a ele, né? E a babar o ovo do rico. Passou, volto eu pra casa no final do dia, tá tudo pintado, limpo, cheiroso, bonito, que ia ter uma inauguração nessa tal dessa praça, desse aeródromo, que esse aeródromo é um projeto do pai da Suzane Richthofen. Amanhece o dia no sábado, tá os gritos do Dória no meu ouvido. A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! Era a inauguração do tal do aeródromo, em homenagem ao Ayrton Senna, não sei quantos milhões foram gastos. O que é que tem de mais nisso? Nada. Colado no aeródromo tem uma escola pública infantil. Colado, muro com muro, certo? Eles pintaram a escada até a calçada, até aqui, até essa beira desse muro aqui. Desse muro pra cá não foi pintado o meio fio da calçada. Foram gastos milhões, foi feita uma festa enorme para os cachorros e pro aviãozinho do rico. E a escola pública infantil, do lado não foi feito nada. Nada, não passaram nem uma mão de tinta no muro para ficar bonitinha, pra foto, entendeu? Então, assim, é uma gestão diferente. É uma gestão diferente. Gerir uma empresa não é gerir o Estado, porque o Estado é muito mais complexo. Muito mais, ainda mais um Estado como o Brasil, com as desigualdades que a gente tem, né? E justamente o Maturana, eu estava preparando aqui a aula do Maturana, que eu já tenho abrido, mas o Maturana fala exatamente disso, né? Eu só consigo ver o que eu conheço. Eu só consigo ver o que eu conheço. Então, assim, você não conhece a fome, você não consegue ver o disparate da fome. Se você não conhece a ausência escolar, você não consegue encontrar o disparate da importância, da distância da escola. Se você não conhece o que é a vida na periferia de verdade, você não consegue chegar lá, tá? Então, quando eu pego alguém daqui e boto para gerir o poder público, que é justamente para baixo, não funciona muito bem, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Vamos falar mal do Hellinger hoje, que hoje a gente vai falar do observador. E aí é a aula cortadora de ilusões de quem vem estudar comigo a questão sistêmica. Porque quando o Maturana fala do observador, ele acaba com metade das coisas que o pessoal fica repetindo. Né? A outra faz sentido isso, do só ver o que se conhece. Você só vê o que você conhece. Você só tem um autor chileno, que ele era muito engraçado, que ele dizia que quando ele era criança, o pai dele levava ele para ver os burros. Que no Chile tem muito burro e cavalo, né? Para ver os burros lá no campo. E a primeira vez que ele foi no zoológico, que ele viu uma zebra, ele achava que era burros com ralhas, burros com linhas, que era um burro listrado. Era um burro listrado que ele estava vendo. Porque você vai construir a realidade de acordo com o que você tem. Então, se você for tomar um suco de uma fruta que você nunca comeu, você vai dizer, isso parece maracujá. Não parece maracujá, mas a realidade que você conhece é maracujá. Então, você vai buscar aquilo que você conhece para traçar, né, um paralelo
juntar e talvez, se você tiver tempo de experiência suficiente, você separe isso e diga, não, isso aqui não tem nada a ver com maracujá, isso aqui é outra coisa. Se você não tiver tempo de contato e experiência, você vai morrer dizendo que aquele tem gosto de maracujá. Entendeu? É por aí que a coisa toca. Por aí que a coisa toca. Então, assim, por exemplo, voltando para a política, para a gente entender como é que a gente conversa com a política de uma forma muito bacana. Por exemplo, o Ciro, ele ganhou um prêmio da Unicef, certo? Aí até hoje ele faz festa com esse prêmio. Por quê? Porque lá no Ceará tinha seca, lá a gente tem uma camada de bauxita, ou seja, debaixo da terra tem pedra, a água passa pela pedra, ela desce mineralizada, mas ela desce salgada. E aí a água era saloba. Ninguém queria beber a tal da água, porque a água era saloba. Aí vamos comprar filtro, vamos fazer não sei o quê, vamos dessalinizar. Uma novela. Até a fábrica da Brahma na época fechou, porque a Brahma estava vindo salgada. Enfim, nessa confusão, no vulco do tumulto, o que é que eles estudaram e fizeram? Distribuíram açúcar. Vamos distribuir açúcar para a população. Por quê? Porque se a água é mineral e salgada e eu botar açúcar, vira soro. Zerou a mortalidade infantil. O menino está desnutrido, mas não está desidratado. Zerou a mortalidade infantil. Porque passaram a fazer soro. Botavam açúcar na água para poder beber, que a água estava saloba e virou soro. E pronto, ele ganhou um prêmio por causa disso. Então, a gestão pública, ela passa por outros lugares, entendeu? Quem trabalhou em PSF, por exemplo, açúcar é remédio para tudo. O açúcar, ele tira a água da bactéria. Então, uma coisa que se faz no PSF, no meio do nada, o cara se feriu com uma faca. Não tem antibiótico, não tem remédio, ele não sabe ler, não tem farmácia, não tem luz, não tem. Aí a gente entrega, é muita gente que eu não trabalho mais lá, graças a Deus. Entrega pra ele uns panos com açúcar. Bota ele pra trocar aquilo 2 vezes por dia. Que aí ele bota o açúcar e enfaixa. O açúcar vai sarar? Não, ele vai tirar a água da bactéria, a bactéria não avança, né? A infecção não avança, aí ele vai, aos poucos vai sarar. É o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer. Entendeu? Aí o povo no interior diz, o açúcar sara, o açúcar cura. Entendeu? Tem muita coisa, muita coisa. Por que o Ciro é observado muito mais pelo seu destempero do que pela sua competência, já que tu vai falar do observador? Porque ele não conseguiu evoluir na comunicação. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu evoluir no quesito comunicação. Ele continua falando cearense para o cearense. Então, no Ceará, todo mundo gosta dele. Mas no Brasil, não consegue chegar. Ele não conseguiu mudar a comunicação dele para ele ser um político brasileiro. Ele é um político nordestino. Cearense, né? Acho que nem nordestino, cearense. Entende? Então, justamente pelo conhecimento profundo que o Ciro tem no Ceará, ele não poderia dar melhor serventia como governador do Ceará? Poderia, mas ele não é tão limitado, não. Você é professor também, né? Ele era professor de Direito na faculdade, era engraçado. Mas ele não conseguiu evoluir na questão da comunicação. Não sabe. Não soube romper o Nordeste. Tem uma entrevista, ele já foi governador e ganhou prêmio. Ele ganhou prêmio como melhor governador da história, não sei o quê. Foi nessa época também. Por exemplo, o Carlinhos, que é hoje o maior influencer, o Carlinhos soube diferenciar a comunicação. Ele tinha um público ali, né, Maceió, Nordeste, e ele soube manter o sotaque, porque sotaque é identidade, mas ele soube montar uma comunicação para falar com o resto do Brasil, para poder crescer, porque senão ele ia ficar ali, tá certo? Então, quando você não se adapta, o Brasil é um país continental. Se você não souber conversar com o Brasil, por exemplo, essa menina que está na televisão agora, a Virgínia, ela é uma menina linda, maravilhosa, etc, mas ela fala sudestinês. Ela não fala pro Brasil, ela fala sudestinês. Ela fala pra rodinha dela ali, do agro até. Do country ali, do agro, do sertanejo, daquela rodinha ali do sudeste, máximo centro-oeste do Brasil. Ela não fala pro Brasil, né? Isso também é válido com o gestor privado, logicamente. A gente aprendeu um modelo de gestão chamado multinacional, que é assim. O cara vem dos Estados Unidos, monta uma empresa no interior do Ceará e ele quer montar o modelo americano no interior do Ceará. Não vai funcionar nunca.
Por que não vai funcionar nunca? Porque tem a cultura, tem a adaptação. Entendeu? Tem a cultura, tem a adaptação, tem a resistência. E tudo isso é questão de gestão, né? Como que eu vou chegar num lugar estuprando aquele lugar, né? Violentando, descartando tudo que já está construído e dizendo, não, eu sei mais do que vocês. Isso nunca vai funcionar. Funcionou, chamava colonização. Hoje em dia a gente não está mais em tempo de colonização. Então, ou as pessoas se organizam e evoluem, né? Ou não vai mais funcionar, tá? Manda aí um assuntinho enquanto o povo entra aqui no Abremos. Os coreanos parece que se dão bem no Ceará. Todo mundo se dá bem no Nordeste. O Nordeste ele é muito acolhedor, independente do estado, né? Todo o estado nordestino, o nordestino em si, ele é muito acolhedor, né? Ele acolhe bem o gringo, ele acolhe bem qualquer pessoa que chegue lá, porque ele tem essa cultura de cuidar do outro, por todas as dificuldades que sofreram. Enquanto que a cultura do meio para baixo vai ser diferente, vai ser se defender, né? Vai ser garantir o patrimônio, vai ser muito mais avaliar se vale a pena, tá? Se avaliar se essa relação vale a pena, o patrimônio vai circular, as relações, os posicionamentos. Por quê? Porque lá em cima, historicamente, né, a gente sofreu muito com as desigualdades, mas a gente também não tinha como reservar nada pelo calor, pela temperatura e etc. Do meio para baixo já se conservava a carne de sol, já se tinha o gado, já se tinham as safras, já se tinha a produção de leite, etc. Então isso vem historicamente, não é que as pessoas são boas ou ruins. Isso vem da construção que a gente vai passando de um para o outro. A gente aprende a ser humano com o outro humano. Então vão ter essas diferenças, né? O Porchat tem uma entrevista que ele fala que foi para o norte, né? Que ele foi para a Amazônia e tal. Ele fala, as pessoas do norte são as melhores pessoas do mundo. O brasileiro tinha que aprender, né, a ser brasileiro com as pessoas do norte. E nós, brasileiros, não vamos para o norte. A gente não conhece a Amazônia. Entendeu? Quem conhece a Amazônia é o gringo. Eu lembro que outro dia você falando das linguagens americanizadas aqui no Brasil, é engraçado que nós aderimos à linguagem deles, mas isso é muito mais complexo do ponto de vista reverso. Sim. 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 Nós aprendemos, a gente precisa entender os contextos. Nós aprendemos que tudo que vem de fora é melhor do que o que tem dentro. Nós somos doutrinados a isso. Para quê? Para que a gente consumisse, você paga muito mais caro uma roupa de linha de produção com mão de obra escrava do que uma roupa produzida no seu próprio estado por pessoas legalizadas, que pagam seus impostos, que estão ali ralando para iniciar um negócio. Você foi treinado para isso. Você foi treinado a não valorizar essa pessoa e a valorizar o cara que está produzindo roupa com mão de obra escrava, tá certo? Isso acontece porque o Brasil até 92 não tinha importação, a gente precisa lembrar. Quem é old school como eu, lembra que até 92 a gente não tinha portos abertos, ou seja, por que a gente chama o nome das marcas, né? Por que a gente chama leite pelo nome, a gente chama sabão em pó pelo nome, a gente chama máquina copiadora pelo nome da marca? Porque só existia uma. A gente não tinha produtos importados. Em 92 o Collor abriu os portos e começaram. Então tudo que você compra hoje no Xing Ling da esquina não existia na nossa geração. As pessoas vinham da Disney com Twix na bolsa porque era um chocolate importado, tá? Então, a gente aprendeu a desejar muito, por isso que a gente viaja para comprar, por isso que a gente deseja muito e por isso que o de fora é melhor do que o de dentro, porque a gente aprendeu a não consumir, né? E aí vai nisso. Entende? Então a gente vai ainda replicando isso, né? Eu lembro que eu comprei uma roupa de renascença nas férias e foi uma roupa de renascença e eu usei, todo mundo me olhava assim porque era uma roupa de artesanato. Eu digo, ninguém me olha assim quando eu uso Zara. E a roupa de artesanato eu estou contribuindo com a economia local, e na outra eu estou contribuindo com mão de obra escrava, entendeu? Mas ela parece mais com a Europa, né? Ela parece mais com o nosso ideal de mundo. Então é muito isso. Então a gente precisa, e é isso que a gente trabalha quando a gente fala do observador, é que o meu observar não é livre. Aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu gosto, aquilo que eu admiro, não é livre, foi condicionado. Me ensinaram a fazer assim, e é assim que eu faço, é assim que eu sei fazer.
E só se eu tiver outras oportunidades de construção, senão eu continuo só repetindo. Só repetindo, 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 repetindo. Tá? Isso vai nas relações, vai nos casamentos, vai nos estudos, vai na roupa que você veste, na comida que você come. Por que a gente acha tão chique comer sucrilhos e não acha chique comer cuscuz? É cereal de milho, os dois. Os dois são cereal de milho, mas o sucrilhos é americano. A gente via nos filmes, né, as pessoas botando sucrilhos, uma tigela de sucrilhos com leite, e a gente acha aquilo chiquérrimo. Mas cuscuz com leite é coisa de pobre nordestino, entendeu? É coisa regional, é comida regional. O sucrilhos é internacional e o cuscuz é regional. Que conversa é essa? Entendeu? A gente vai entrando na Matrix, entrando na dança que vão colocando a gente, sem perceber, tá? Mas volto pro começo da live. Vamos fazer um acordo social. Ninguém vota no Marçal e a gente exige que ele se candidate a presidente com o debate transmitido pela TV Cazé, tá? É disso que a gente está precisando, tá? É disso que a gente está precisando. A outra caipirinha de saquê. Gente, pra que coisa mais ridícula. Né? Nós somos o único país do mundo que produz cachaça, porque a cachaça é patrimônio nacional, né? Mas o chique é caipirinha de saquê. Saquê. Me erra. Eu vou embora pra minha aula que tô atrasada. Vou embora pra minha aula. Falar mal dos outros. Opa, não, que é isso, que eu sou uma pessoa de Jesus. E vou abrir a caixinha pra vocês mandarem os assuntinhos pra amanhã, tá bom? Cheiro. What?